Imagine por um segundo, você acorda em uma cidade onde as ruas são seguras para passear à noite. O salário cobre não só as contas, mas as viagens e hobbies, e seus filhos têm acesso a escolas que abrem portas para o mundo. Isso soa como um sonho distante, não? Para milhares de brasileiros, isso já está se tornando realidade, mas infelizmente não no Brasil, mas sim fora dele. Eu sou Davi Aragão, este é o Hub TNT, e hoje eu quero explorar com vocês algo que pode estar passando pela sua cabeça. Por que tantos brasileiros estão trocando o Brasil por uma nova vida no exterior? E não é só uma estatística fria, é sobre histórias reais de transformação. Nos próximos minutos, vamos discutir quais são os motivos que levam profissionais brasileiros a fazerem as malas, quem são eles, se vão sozinhos ou com a família, e o que os espera em destinos como Estados Unidos, Portugal ou Canadá. E se você ficar até o final, vai descobrir não só os benefícios que eles encontram, mas também as lições que podem mudar sua visão de futuro. Ficou curioso? Então se prepara, porque eu quero trazer alguns insights que vão te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida. Para entender o agora, vamos dar uma olhada rápida no passado. A imigração no Brasil, ou seja, a saída de brasileiros do país, não é nova. Ondas históricas aconteceram nos anos 80 e 90, impulsionadas principalmente por crises econômicas como a hiperinflação e o desemprego. Brasileiros foram para o Japão, para os Estados Unidos e para a Europa em busca de trabalho. Mas o que diferencia o momento atual, especialmente de 2020 para cá, é a combinação de alguns fatores. Não só a economia, mas uma busca profunda por segurança, estabilidade política e qualidade de vida melhor para as famílias. Nos últimos 5 anos, os números são alarmantes. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, o número de brasileiros vivendo no exterior saltou de cerca de 3 milhões em 2020 para quase 5 milhões em 2025, um aumento de 60% em apenas 5 anos. Só em 2024, estima-se que mais de 400 mil brasileiros deixaram o país definitivamente. Só na Europa, o crescimento foi de quase 30% no mesmo período, chegando a mais de 1,5 milhão de brasileiros naquele continente. E as previsões de futuro? Especialistas que estudam esses movimentos indicam que até 2030 o fluxo pode aumentar em até 50%, com mais jovens profissionais saindo do Brasil, o que, agravado pela baixa taxa de fecundidade que a população brasileira apresenta hoje, fará com que a população encolha após 2030. E isso reflete uma tendência global, mas no Brasil é impulsionado por desafios internos, que a gente vai detalhar a seguir. E quem sabe, ao ouvir isso, você começa a imaginar como seria a sua rotina em um lugar com mais oportunidades. Agora, vamos ao cerne da questão. Por que os brasileiros estão escolhendo sair do país? Deixa a gente analisar de forma técnica os principais motivos, comparando a realidade atual do Brasil com o que eles encontram lá fora. Em primeiro lugar está a segurança pública, ou no caso do Brasil, a falta dela. No Brasil, a violência urbana infelizmente é uma constante. As taxas de homicídio são acima de 20 por 100 mil habitantes em muitas cidades. Sensação de insegurança diária e principalmente de impunidade com aqueles que cometem crimes. Lá fora, em países como Canadá e Portugal, essas mesmas taxas caem para menos de 2 por 100 mil habitantes, com polícia eficiente e ruas muito mais seguras, permitindo com que as famílias andem tranquilamente à noite ou não se preocupem com os filhos voltando da escola. Pense no alívio de não precisar checar as notícias de crimes todos os dias ou ficar preocupado se a sua casa pode ser invadida. Em segundo lugar está a economia e a instabilidade política. No Brasil, enfrentamos uma inflação persistente, acima de 5% nos anos mais recentes. O desemprego que oscila bastante e uma polarização extrema que gera incerteza a longo prazo. A insatisfação política é a chave, corrupção, instabilidade em instituições importantes e a falta de segurança jurídica, com leis ou interpretações delas mudando frequentemente, assustam não só famílias, como profissionais e também investidores. Nos destinos escolhidos, como Estados Unidos e Reino Unido, há uma estabilidade política, o crescimento econômico é constante e acima de 2, 3% ao ano, e existe um ambiente jurídico previsível, onde contratos são respeitados e a lei não é interpretada conforme a conveniência de quem está no poder. Imagine você poder planejar a sua carreira sem surpresas ruins no futuro. Em terceiro lugar, a somatória entre educação e saúde. No Brasil, o sistema público de educação enfrenta desafios como a evasão escolar e a baixa qualidade. Os dados do PISA colocam o Brasil abaixo da média da OCDE, enquanto a saúde pública sofre com filas e falta de recursos pós-pandemia. Emigrar significa acesso à educação de ponta. Pense nas excelentes universidades dos Estados Unidos ou nas melhores escolas públicas gratuitas no Canadá. E também a possibilidade de saúde universal em alguns países, como é o caso do Reino Unido e Portugal, onde as consultas são rápidas, gratuitas e de excelente qualidade. E um quarto motivo muito importante é sobre o mercado de trabalho. O Brasil, infelizmente, enfrenta salários baixos, com uma média de apenas R$ 3.000 por mês, que, considerando o poder de compra do real hoje, é muito pouco para uma família viver com dignidade, versus oportunidades infinitas lá fora, onde um profissional de TI, por exemplo, pode ganhar de 4 a 5 vezes mais só por estar nos Estados Unidos, com reconhecimento e muito investimento em
inovação. Por fim, a qualidade de vida geral, menos estresse, mais equilíbrio entre trabalho e lazer, cidades muito mais limpas e uma infraestrutura muito melhor. Esses motivos não são isolados, é uma busca holística por um futuro mais estável para si e para sua família. E ao refletir sobre isso, talvez você encontre paralelos na sua própria jornada, aquilo que de fato te incomoda hoje e que faz você ficar estagnado no lugar onde você está. Mas de fato, quem são esses brasileiros que estão imigrando, que estão saindo do país? Deixa a gente fazer um raio-x aqui desse perfil, baseado em dados recentes que são divulgados. Predominantemente a gente vê a saída de profissionais qualificados, engenheiros, médicos, advogados, cientistas de computação, profissionais de saúde com boa experiência no mercado de trabalho brasileiro. A faixa etária típica desses profissionais fica entre 30 e 50 anos. Pessoas em plena idade produtiva, muitas vezes casadas e com filhos, fazendo uma mudança familiar completa para um outro país. Em relação à formação, a maioria deles tem uma formação alta, com mais de 50%, tendo nível superior ou pós-graduação e domínio de idiomas como inglês e espanhol, que facilita a adaptação em outros países. Geralmente o público vem de classe média ou média alta, com recursos para poder planejar essa mudança, ou que conseguiram fazer um planejamento para poder investir em vistos ou em educação. A grande maioria imigra com a família, mais de 70% vem acompanhados, priorizando principalmente a oportunidade para os filhos, como uma melhor educação e segurança, além da qualidade de vida para a família. Enquanto isso, um pouco menos de 30% começa sozinho, especialmente jovens profissionais em busca de emprego e depois sim poderem formar uma família fora. Além disso, tem aqueles outros que também preferem ir sozinhos, construir uma carreira primeiro e depois levar a família, que minimiza os riscos iniciais. Agora, as origens, a gente tem uma concentração bem interessante. Apesar de vermos imigrantes saindo do Brasil todo, eles estão muito concentrados em grandes centros urbanos. E os que mais se destacam em termos de saída de profissionais são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Recife. E essa fuga de cérebros, ela é muito preocupante para o país, pois a gente perde talentos que poderiam impulsionar a economia brasileira em setores como tecnologia, saúde e engenharia, mas que estão optando por construir uma nova vida fora do Brasil. E é justamente isso que faz hoje muita gente se questionar se há caminhos semelhantes esperando por aí que podem fazer parte do seu destino. Como eu mencionei, as origens são urbanas, com foco principal no Sudeste, Sul e um pouco no Nordeste, onde a concentração de profissionais qualificados acaba sendo maior. Mas para onde eles vão de fato? Quais são os principais países de destino? Isso eu quero mostrar para vocês. Nos últimos 5 anos, os destinos mais procurados por brasileiros incluem os Estados Unidos, em estados como Flórida, Massachusetts, Califórnia, Nova Jersey, e mais recentemente até mesmo o Texas, abrigando mais de 2 milhões de brasileiros que emigraram do país. O segundo destino mais procurado é Portugal, tendo como as principais cidades Lisboa e Porto, já contando com mais de 300 mil brasileiros vivendo ali em Portugal. Reino Unido vem em terceiro lugar, com mais de 250 mil brasileiros que estão morando entre Londres e Oxford, e outros destinos também estão sendo muito procurados, como Madrid e Barcelona na Espanha, Itália por conta da grande descendência italiana no Brasil e também Canadá por conta dos seus programas qualificados para profissionais. Agora, por que esses países estão atraindo tantos brasileiros? Vamos analisar os motivos específicos e o que eles oferecem que o Brasil não tem. Nos Estados Unidos, o atrativo é o sonho americano. Salários altos, inovação em tecnologia e negócios, mobilidade social rápida e comunidades brasileiras fortes, ideal para quem foge da instabilidade econômica e busca um crescimento profissional. Portugal destaca-se principalmente pelo idioma, ou seja, o português facilita muito a adaptação, além de laços culturais, um custo de vida muito acessível, inclusive mais baixo que no Brasil em algumas áreas e o mais barato de toda a Europa. Além do Golden Visa para investidores, oferecendo residência fácil e integração cultural sem nenhum tipo de choque. Na Europa em geral, como a Espanha e a Itália, a cidadania por dependência, onde milhões de brasileiros têm raízes italianas e espanhola, facilita muito a imigração. Além do idioma próximo e um clima muito ameno, com acesso à saúde de excelente qualidade e totalmente gratuita, além de educação universal, contrastando com as filas do SUS brasileiro, por exemplo. Já o Reino Unido atrai por oportunidades em finanças e tecnologia, usando o inglês como uma porta global e estabilidade justamente após o Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia. O Canadá, por sua vez, apesar do frio, é o queridinho das famílias. Existem programas como o Express Entry que valorizam a qualificação do casal, oferecendo pontuação por educação e experiência, além de também oferecer uma saúde gratuita, baixíssima criminalidade e uma alta qualidade de vida, perfeito para quem prioriza as oportunidades para os filhos, por exemplo. Mas aqui eu queria chamar a atenção para um ponto e desmistificar algumas coisas. A imigração, ela é ótima para muitas famílias, trazendo estabilidade e oportunidades, mas também tem as suas dificuldades. As famílias precisam se
preparar para uma imigração segura. As dificuldades mais comuns incluem a barreira linguística, como, por exemplo, aprender inglês ou francês no Canadá, o choque cultural e a adaptação ao clima, como os invernos rigorosos do Canadá e do Reino Unido, a distância da família e amigos do Brasil, causando saudade e às vezes até um isolamento emocional. Além disso, alguns países apresentam algum tipo de burocracia para os vistos, além dos custos iniciais da mudança. E é uma realidade, alguns brasileiros podem sofrer sim algum tipo de discriminação ocasional ou uma certa dificuldade do acesso inicial a empregos, mesmo quando muito qualificado, se você não se preparar bem para essa mudança antes. Além disso, é muito comum alguns desafios de saúde mental, como por exemplo algumas pessoas sofrendo até mesmo de depressão pela síndrome do imigrante. Mas sim, é possível superar tudo isso, mas exige um planejamento. Não só um planejamento financeiro, mas um planejamento de vida, de rede de apoio e principalmente resiliência. Vale a pena, mas não é fácil e é algo para ponderar com calma e tomar uma decisão em família, com muita segurança de que isso de fato pode ser o melhor para você. Resumindo, os brasileiros acabam saindo do Brasil por falta de segurança, por uma economia instável, em busca de uma melhor educação e melhor qualidade de vida para a família, com perfis qualificados indo para destinos que oferecem justamente a estabilidade que falta no Brasil. A perspectiva futura é de crescimento nesse êxodo até 2030. Pode agravar ainda mais a fuga de cérebros, impactando a economia brasileira com a perda de inovação e de mão de obra qualificada. Para o Brasil, isso é um alerta. É essencial que os governantes façam reformas em segurança, educação e estabilidade para reter os talentos no Brasil. Sem isso, cada vez mais brasileiros vão buscar justamente essa segurança em outros lugares. Mas e você? Você já pensou em deixar o Brasil? Se você já pensou, para onde você iria? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir muito a sua opinião a respeito desse assunto. E se você quer saber quais são as suas alternativas para os Estados Unidos, quais são os vistos que se encaixariam no seu perfil e se você tem vontade de morar legalmente podendo trabalhar aqui nos Estados Unidos, a gente desenvolveu uma ferramenta chamada VisaFi, totalmente tecnológica, simples de usar e que em poucos minutos você consegue saber quais são os vistos que são aplicáveis ao seu perfil. Acesse no link aqui embaixo na descrição, faça o seu teste agora mesmo e saiba se você tem a oportunidade de viver o sonho americano aqui nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda muito o nosso canal a crescer, compartilha com quem você acha que pode interessar esse assunto e se inscreve no canal. Todos os dias tem vídeo novo para você continuar acompanhando tudo que acontece aqui na América de forma objetiva e transparente, como a gente faz todos os dias. Mais uma vez, agradeço pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.